Como é que vocês veem, vocês que atuam, como você falou, né? Tanto o Melk quanto o Kleber, vocês atuam com empresas de vários portos. Onde está o desafio realmente de chegar com soluções para um mercado de médias e pequenas empresas? A gente aprendeu isso nos últimos anos, né, Kleber? Nós somos um provedor de infraestrutura que atende grandes empresas e qualquer empresa que vende infraestrutura normalmente não se preocupa com o negócio dos clientes. Se preocupa em vender tecnologia, né? Se a minha tecnologia A, B ou C é melhor em alguns requisitos. E não só no mercado pequena empresa, mas o mercado grande também aprendeu a comprar tecnologia não pela tecnologia, porque ela é inovadora, moderna, etc., porque ela está na moda, mas sim se ela faz diferença no próprio negócio. Quem sabe se faz diferença no próprio negócio não é muitas vezes a pessoa da TI do cliente. É o cara do negócio, é o diretor comercial, é um diretor de engenharia, é o vendedor, é o dono da empresa. Vocês é que sabem as dores, né, que vocês têm. E nós, tecnologia, comumente não falamos com vocês. E na pequena empresa acontece muito isso, né? Quem decide, quem paga a conta é o dono. E muitas vezes não conhece tanto de TI. E eu chego lá com um produto e o produto... Tá, mas que diferença isso faz para o meu negócio? A gente não sabia falar isso. A gente trabalha via parceiros. Hoje a Wemer tem mais de 250 parceiros ativos vendendo no mercado brasileiro. E nós estamos ensinando os parceiros, aprendemos primeiro internamente, ensinando parceiros, a uma coisa extremamente importante. Eu não vou lá falar de tecnologia, eu vou entender o seu negócio. Então, o primeiro papel que nós temos para com vocês é: deixa eu entender o seu negócio, deixa eu entender seus problemas, suas dificuldades, suas dores. Porque daí, como o Alexandre colocou, um ponto importante. Às vezes a sua percepção é que o meu produto é caro. Mas a sua percepção é porque nominalmente você tem um valor para pagar como investimento. Mas você não faz a conta se aquele investimento, se você comprar aquele produto, o teu retorno de investimento vai ser muito mais rápido, num tempo melhor e vai trazer muito benefício para o negócio. Vou dar um exemplo bem prático aqui. A gente vendeu esses tempos um projeto para uma empresa da área educacional. A área educacional tem muitos benefícios com alguns players de mercado, alguns fabricantes de software. E essa área educacional sempre comprava daquele cara porque chegava, a Wemer é muito caro. O Wemer é muito caro, o Wemer é muito caro, muito caro. Um dia a gente conseguiu acesso à pessoa do negócio. Paramos de falar lá com o cara que comprava só TI e começamos a falar com o cara do negócio. Olha, eu consigo te ajudar a entender o seu negócio, entender a sua infraestrutura e te fazer uma proposição que vai te dar um TCO, né, um custo total à sua propriedade, um ROI, muito melhor do que esse que você tem hoje. Ah, você consegue fazer isso? Consigo. Deixa eu fazer um trabalho sem custo de análise e eu vou te dizer uma ordem de grandeza quanto que eu consigo chegar. E esse mesmo cliente, usando a mesma infraestrutura, conseguiu reduzir em 30%, 40% o seu custo de infraestrutura para suportar aquelas demandas. E ele falou assim: olha, eu não sabia disso. Mas por quê? Porque a gente não perguntava, a gente não falava com as pessoas corretas. Então, o nosso compromisso tem sido esse. Na verdade, para se aproximar de vocês, pequenas empresas, é escutar o que vocês querem, né? Os negócios. O nosso recado é, tanto com os nossos parceiros ou com a gente mesmo, nos deem condições de conversar com vocês nesse nível. Porque, às vezes, a gente, como empresas de infraestrutura, né, revenda, a gente vai lá falar com vocês: não. Essa é uma empresa de infraestrutura, tecnologia, tal. Eu vou falar com o cara do RP direto. E é importante colocar: a infraestrutura, se não existir, o RP não funciona. Então, é importante ter esse papel de conversa com vocês. Posso fazer uma colocação? Com certeza. Como não ser mais um no mundo digital? Porque hoje o que eu entendo é que você, quando está numa plataforma ou na sua própria loja, como não ser mais um? Hoje é o que eu me pergunto o tempo inteiro. Porque eu sou uma pessoa extremamente detalhista, então eu sou preocupada com vários aspectos. Minha empresa é uma empresa pequena, é uma empresa que há pouco tempo chegamos no máximo de ter 20 funcionários. Hoje, devido à crise, eu tive que cortar e investir no digital justamente para cortar custos. Só que eu sinto que eu sou mais uma naquele planeta gigantesco digital. E aí, qual é o meu diferencial?
qual é a minha preocupação? O que eu ofereço? Qualidade. O que eu apresento para os meus funcionários? Olha, se você chegar aqui na empresa hoje e você for tomar seu cafezinho, antes de abrir o computador e liberar o login daquela pessoa que acessou a minha loja, devido a questões de segurança e de cópia e de plágio, as pessoas só têm acesso à minha coleção se ela for cadastrada. Esse cadastro ele tem um prazo de validade. Se a gente perceber que, depois de alguns dias, não aconteceu um retorno, essa pessoa tem o login bloqueado. Porque, muitas vezes, a pessoa faz o cadastro com a nítida intenção de copiar a sua coleção. Bem aquilo que o senhor colocou. Então, eu fico me perguntando, a preocupação é qualidade. Eu chego nos meus funcionários e digo, primeira coisa, abre o computador e responda aquela pessoa que estava lá de madrugada se cadastrando, para que ela tenha a resposta imediata do que ela veio buscar. Depois, aconteceu uma venda na loja virtual, eficiência na entrega. Porém, nós pequenos, nós dependemos de terceirização. Eu tenho um exemplo. Eu fiz uma venda há pouco tempo para o Tocantins. O correio levou 40 dias para entregar a mercadoria para a minha cliente. Quando a minha cliente reclamou à plataforma de recebimentos que não havia recebido, eu prontamente... A minha discussão com quem transportou era uma outra. A minha cliente precisava ser atendida imediatamente. Eu vou ficar com prejuízo? Vou ficar. Meu cliente está em primeiro lugar. Cheguei na minha funcionária, refaça o pedido da cliente, envie o pedido para ela. O pedido chegou lá um dia, 5 dias depois chegou a mercadoria que o correio já tinha me declarado que tinha sido extraviado. Então, o que acontece? O pequeno ele sofre por ineficiência, eu não sei explicar aqui exatamente o que ocorre no Brasil, porque nós somos pequenos, nós dependemos de parceiros e, muitas vezes, você responde por ineficiência, por depender de um terceiro. Então, a pergunta maior, como não ser mais um? A sua pergunta, Rita, é exatamente a pergunta do José Antônio Pinheiro. Como que vocês lidam com o processo de comoditização? Que ele usou uma palavra que é muito falada, quer dizer, no mundo digital, onde todo mundo, de certa forma, vai da mesma forma, e como eu vou criar diferenciação no meu negócio. A tecnologia pode ajudar nisso? Então, assim, essa pergunta é clássica, muito interessante você ter trazido. Eu começo com o Sebrae falando um pouco sobre isso, depois a parte tecnológica que a gente ouve aqui, e os outros que quiserem comentar também. Esse tema acho que daria mais 2 horas de debate. Vocês têm mais um tempo? Podem ficar à tarde comigo? Porque... Mas a gente vai ter outros programas, a gente está só começando esse trabalho. De fato, é muito complexo isso envolve várias questões, né? A gente precisa entender que o consumidor está numa jornada, né? A jornada do consumidor. E nós temos cada vez mais entendido, e isso ficou muito claro para nós do Sebrae. Nós levamos em janeiro, como fazemos há 6 anos, um grupo de empresários para a NRF, a feira em Nova York, a Feira do Varejo, e lá tivemos a possibilidade, e depois indo a Seattle, conhecer, por exemplo, a primeira loja física da Amazon, que é um movimento interessante do ponto de vista de você entender que o maior e-commerce do Ocidente, no mínimo, faz um movimento ao contrário, né? Mas o que é que nós conseguimos entender olhando tudo aquilo que foi dito nas diversas palestras da feira e nas diversas visitas técnicas que nós tivemos a oportunidade de fazer? Não se discute mais porque a questão do físico e do virtual. Em algum momento se discutiu muito, todos temos que estar no e-commerce. Depois, em algum momento, dizendo, não, temos que valorizar as lojas físicas, especialmente porque acho que alguém disse isso de a necessidade do consumidor ainda continua aquela de tocar e sentir os produtos, e alguns produtos têm muito mais forte essa característica, porque ele está, de fato, numa jornada. Mas o que ficou muito claro para a gente é que isso tudo são canais. Canais que têm que estar disponíveis ao consumidor, de forma que ele decida a forma como que ele quer comprar, né? O horário que ele quer comprar, se for 2 horas da manhã, como ele quer receber, né? Então, a gente começa a pensar no conceito do no friction, né? Do atrito zero. E aí a gente vai entrar um pouco mais diretamente na sua questão, que primeiro, como é que eu me diferencio? Primeiro, você tem que estar disponível, você tem que ser fácil para ele, né? E não basta só estar no e-commerce, o seu e-commerce tem que ser fácil, né? Ele tem que... A gente viu uma palestra do CEO de uma grande rede hoteleira, uma das maiores do mundo,
E ele dizia assim, olha, nosso esforço todo é para fazer com que o cara faça a reserva dele no máximo em 3 cliques, sem sair da primeira página. Né? Porque tem que ser conveniente a esse ponto. As pessoas estão comprando tempo. Então, esse é o primeiro aspecto. E o outro aspecto tem a ver com todo o processo de comunicação. Né? Você tem que se fazer perceptível ao consumidor em vários aspectos, mas eu gostaria de tocar um especificamente, no seu propósito. O consumidor hoje está muito atento ao que significa comprar da sua empresa. O que é que você tem de relevante? Qual é o seu propósito? E se esse propósito tem a ver com aquilo que ele também acredita, com aquilo que ele pensa. E aí você começa a fugir da comoditização, que foi a pergunta do nosso companheiro aí da internet. Né? Se você conseguir se diferenciar pelo propósito e agregar valor à sua empresa e aos seus produtos através disso, obviamente você está saindo e fugindo um pouco mais da comoditização e, eventualmente, até agregando um pouco de valor. A gente viu, por exemplo, só para concluir, algumas empresas que fazem isso na forma como expõem os seus produtos. Né? Então, agrega valor, como, por exemplo, viu lá uma fábrica de chocolate. Né? Onde é que ele agrega valor? Na hora de expor. Ele expõe chocolates, por exemplo, como se fossem joias. Né? E aquilo cria uma historinha. Né? E aí entra uma outra questão, que é o storytelling. Enfim, a gente poderia aqui dar um outro programa. Mas acho que o caminho é esse. Tente ser fácil. Quando você fala assim, eu estou travando, ele tem que fazer um login, ele vai fazer um cadastro, esse cadastro vai sumir daqui a alguns dias. O que você está fazendo vai contra o que o consumidor quer, porque você está criando barreiras para o consumo dele. E ele vai achar um concorrente que vai fazer mais fácil e ele vai te deixar. Então, as pessoas têm que, o empresário tem que entender esse movimento da barreira zero para o consumidor. Só complementando a questão do bloqueio. Eu estou numa fase de transição do atacado, do revendedor, para o consumidor. Então, esta preocupação do plágio é para o meu concorrente, porque eu vendo para quem revende. Então, hoje, o que a Rigan está buscando? A Rigan está buscando o consumidor final. Só que o consumidor final ele só compra de marca que ele confia. Entendeu? Então, aonde colocar a Rigan no mundo digital para que todo esse trabalho que a gente desenvolve no sentido de qualidade, de acabamento, chegue no consumidor final. É óbvio que se eu transformar minha loja virtual hoje, que é uma loja atacadista, é esse o diferencial. Por isso desses traves, assim, para que as pessoas não tenham acesso à coleção. A hora que eu conseguir fazer com que a Rigan seja uma empresa conhecida virtualmente, para que aquela mulher que, olha, tem um anel assim de determinada marca que eu gostaria de adquirir. E ela vai e compra porque ela quer ter a minha peça. Aí já é o consumidor final. É isso que eu estou buscando, e quando vocês me convidaram, eu aceitei prontamente para eu poder entender aonde é o meu lugar, aonde é que eu quero chegar. Mas esse entrave eu pretendo... não tenha dúvida que com você estão vários nos acompanhando. A gente, com certeza, como eu falei para vocês no início do programa, a demanda é imensa, a quantidade de perguntas é grande. Então, isso é uma boa notícia, que a gente está começando todo esse conteúdo voltado para vocês na TV Decision, e com certeza a gente vai manter essa discussão em alta, e o seu questionamento e a sua busca é a busca também de várias outras empresas e empresários. Daniel, você quer comentar alguma coisa? Sim, já obrigado. Eu passo para vocês. Rita, apesar da gente ser empresas diferentes, a gente também trabalha com a mesma preocupação sua. Dentro da nossa empresa, a gente vai falar, qual que é o que a gente vende? Conhecimento. Tá. Mas você vai fazer vídeos abertos para outras pessoas? Os outros vão pegar esse conhecimento e vão levar para as instituições delas, ou vão reproduzir de outra forma? Então, isso, durante muito tempo, ficou preocupando a gente. Mas o caminho você é a primeira. Você fez. Você tem que mostrar para o público que aquele conhecimento é seu, aquela coleção é sua. Então, para a gente funcionou através de mídias digitais, mostrar no Facebook, mostrar no YouTube que nós fomos os primeiros. Então, se alguém quer copiar, é livre, o conhecimento é livre, mas a gente fez primeiro. Na comoditização, tem um aspecto interessante sob o ponto de vista de tecnologia, né? Muitos falam que, de certa forma, os commodities acabam ajudando um pouco, são tecnologias que já estão consolidadas, que todo mundo já usa e que é um caminho mais fácil.
Mas, às vezes, por ser um caminho mais fácil, coloca todo mundo no mesmo nível e não dá diferenciação. Como resolver, na tua visão, ultrapassar esse limite? O que é benefício no commodity que passa a ser realmente algo que não traz um diferencial para o negócio? Conflito, gera um certo conflito quando a gente começa a falar de uma estratégia digital e quando a gente começa a se preocupar com a relação de propriedade com relação à sua solução, ao seu produto que você está vendendo. E a estratégia, ela tem que fazer parte, a gente vem falando bastante de estratégia, mas em algum momento você tem que abrir mão da propriedade, porque quando você vai para a internet, você está colocando no volume. E o que você comentou, eu acho que faz todo sentido, né? A estratégia de marketing, ela tem que ser... Você tem que pensar que você está primeiro reforçando a sua marca, conectando o seu produto à sua marca. Você está criando uma estratégia de volume e aí commodity, mas entrando na área de tecnologia, você precisa garantir que, primeiro, o fornecedor que vai entregar o seu produto, ele também tem uma estratégia que vai garantir o quê? O que no final do dia a gente está mais preocupado é com a satisfação do nosso cliente. Então, é a satisfação do usuário que acessa o seu e-commerce, a satisfação do seu cliente que vai receber a peça não em 40 dias, mas o fornecedor ele também precisa ter uma estratégia, de repente, de logística que te atende e você tem que cobrar esse nível de serviço dele. No final do dia, tudo que vai dar base a uma melhor qualidade de serviço é tecnologia. E aí é a tecnologia, primeiro, a experiência do usuário no seu e-commerce, a estratégia de marketing, enfim, mas eu acho que o parceiro que está te entregando aquela solução e no final do dia vai atender a demanda do seu cliente, ele tem que pensar em todas as suas necessidades. Então, a plataforma de tecnologia que está por detrás tem que atender o cliente da melhor maneira possível. Gostaria de comentar? Gostaria de comentar sobre a commodity, a comodização. Para muitos mercados, a commodity é a oportunidade, é a solução e não um problema. Por exemplo, hoje eu estou representando a reparadora Mutli, e foi por onde nós começamos, nossa porta de entrada. E a parte de reparação automotiva no mercado nacional é uma oportunidade gigante. Nós estamos falando que só em São Paulo são 6 milhões de veículos, de automóveis. E aí você diz o seguinte, se você for fazer 3 orçamentos, cada orçamento tem um valor. E esse orçamento é feito de acordo com o seu carro, sua roupa, etc. E, na verdade, quando você vem para romper com esse mercado, é simplesmente você comoditizar ele. E aí você vai fazer como as seguradoras fazem. A seguradora tem as suas apólices comoditizadas, de uma certa forma, análise de risco, análise pessoal. E aí o que eles fazem de diferenciação? Como eles se reinventam, na verdade? Qual é o tipo de resiliência que eles aplicam para eles mesmos? Então, por exemplo, vamos consertar o seu chuveiro também. Aí você fala, meu Lorenzetti? Sim. Vamos ser o seu chaveiro. Quer dizer, e são formatos que agradam a vários públicos, né? Então, a commodity, ela também pode ser uma solução. E, assim, complementando, deixando a deixa final, é muito legal pensar pelo viés, dizendo o seguinte, ninguém mandou você vender. Agora que você vendeu, agora você tem que cumprir com a sua venda. E isso acho que é impactante e doloroso. Mas se você ouvir, até falando um pouco para a Rita, se você ouvir a demanda e você for simples e simplificar o seu problema, você está no caminho certo. Enfim. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse, para a Rita e para o pessoal. Eu falo que nós estamos vendendo na internet desde 2005, então todos os problemas que você acha que já passou, a gente já passou por eles, né? E uma coisa é a seguinte, hoje você tem, na parte de comunicação aí, os Correios. Os Correios têm o serviço deles, inclusive eles tentam inovar, né? Mas, infelizmente, nós vivemos num país continental, tem os problemas regionais, né? Que nem o Rio de Janeiro. Você não pode enviar mercadoria para o Rio de Janeiro hoje sem seguro, né? Não é um problema do Rio de Janeiro, da população do Rio de Janeiro. É um problema localizado. Então, você tem que mandar com seguro, né, para lá. E outra coisa, hoje, as próprias empresas de ônibus, né, para quem não sabe, tem a Cometex, né, que eu vou fazer uma propaganda aqui de graça para a Cometa, né? Mas tem outras instituições que eles fazem o quê? Eles enviam mercadoria.
Então, você vai lá fazer e é tudo digital. Você está na sua empresa. Tem algumas delas que estão solicitando, dando oportunidade para você até integrar no seu e-commerce. Mas você que entra lá, faz o cálculo, você vai lá na rodoviária Tietê, põe a sua mercadoria, e agora, antigamente, ele só levava de uma rodoviária para outra. Agora não, agora eles te entregam para o cliente. Você paga uma taxa a mais, e você pode, inclusive, colocar a mercadoria para o cliente pagar lá para... Né? Eu falo isso de uma experiência que a gente teve no Rio de Janeiro. A gente tinha uma mercadoria no Rio de Janeiro, o cliente não recebeu, estava reclamando. Eu falei para o menino, por isso falo, internamente você tem que dar autonomia para as pessoas. Eu falei para o menino, você pega essa mercadoria, pesa, né, uma meia dúzia, isso é área comercial, mas eu fui lá, não, você pega essa mercadoria, vai lá na rodoviária e coloca. Levou para a mercadoria, mandamos entregar na casa do cliente, ele entregou no outro dia, entregou. E essa mercadoria estava há um tempo. O cliente recebeu a mercadoria, né, ligou, agradeceu. E a outra mercadoria que chegou dali uma semana, ele falou assim, eu gostei tanto que eu vou ficar com as duas. Então, isso é uma coisa que você tem... Então, hoje tem alternativa. Então, hoje, o maior desafio é você arrumar uma empresa de transporte para você fazer o cálculo do frete no site. Mas já tem várias empresas, você sabe que é empresa de transporte, que o pessoal era da área de tecnologia, e é uma empresa que eles criaram, foram para atender só o e-commerce, né? Eles cresceram 367% no ano passado. Então, é só você chamar eles para conversar. A gente não assinou um contrato porque é a nível Brasil, né? A nível Brasil, você precisa de pensar um pouquinho mais, tem que arrumar uma estratégia diferente. Mas é um negócio que você tem que buscar. Nós estamos chegando já aqui no final do nosso painel, do nosso debate, mas, como eu falei no início, estamos só começando, na verdade, essa discussão. Eu vou trazer uma última pergunta, tem outras ainda, mas ao longo do tempo, depois a gente vai estar com o nosso conteúdo em vídeo editado e a gente vai poder continuar interagindo. E a pergunta da Silvia Giulani fala o seguinte: quais são os canais digitais, vocês falaram muito sobre canais, mais usados por vocês para interação com os clientes? É o Facebook, é o Twitter, é o WhatsApp? Por que vocês estão trabalhando muito esses canais mais de mídias sociais e como que vocês avaliam a integração desses canais com o ambiente tecnológico que vocês têm internamente? Então, acho que depois também vocês podem falar um pouquinho, porque esse é um front-end importante hoje e, por outro lado, você tem toda uma infraestrutura tecnológica por trás e como você está interagindo nisso. Quem pode contribuir? Ótimo, por favor. Hoje, para nós, é o Facebook e o Instagram. Porque, baseado em pesquisas, né? Eu até estava comentando com o Alexandre, o ano passado nós fizemos vários trabalhos. A Medicatriz ela foi finalista do Prêmio Nacional de Inovação, justamente por um trabalho de inovação aberta. Então, nós trazíamos os nossos clientes na Medicatriz e conversávamos com ele, identificávamos as dores, necessidades. E dentro de um trabalho que nós fizemos especificamente, como é que elas divulgavam, né? A gente identificou o Facebook e o Instagram. Então, e nós automaticamente focamos nisso. Então, nós temos uma estratégia bem forte no Facebook. Elas apresentam antes e depois, porque o mercado de cosmético profissional ele vende muito por antes e depois, né? Então, elas fotografam, colocam as fotos, né? Então, e a gente tem um rastreamento do Facebook praticamente 24 horas por dia. E o Instagram também, automaticamente, porque é um mercado muito visual. Então, essas mídias onde o Twitter já não é tanto, o Pinterest... Nós estamos em todas as redes sociais. Tá. Mas o Facebook e o Instagram, realmente... E, apesar de não ser um canal de vendas, né? Ele gera muita venda para a gente, porque elas veem as fotos dos produtos. Porque nós temos o que a gente chama de campanha global, que começa com uma experiência na nossa loja. Nós temos um centro técnico, então ela vem e experimenta um produto. O cosmético tem muito disso. Apesar de vender bastante pela internet, ele tem muito que as pessoas querem sentir, querem cheirar, e principalmente o profissional, ela quer ver o resultado. O profissional compra por resultado. Esse é o motivo pelo qual ele compra um produto profissional. E aí, depois que ela vem lá, é gerada toda uma campanha. Então, nós temos a divulgação desse evento, aí automaticamente gera um post do produto que foi feito no evento, para a esteticista replicar no Facebook dela, e com isso gerar demanda para ela.
e aí gera um outro post que é do home care daquele kit para ela vender o home care. Então, faz toda essa integração, a gente chama de campanha global. Então, faz toda uma integração entre o Facebook e o Instagram, tudo automaticamente. Então, essas são as duas redes que mais usamos, justamente identificado pela necessidade do nosso público. Solange, você gostaria de acrescentar nessa questão dos canais? Eu gostaria de complementar, porque, por exemplo, eu sou microempresa, então eu acho assim, voltando àquela parte da democratização, primeira coisa, gente, Sebrae está aí para ajudar demais, Fiesp, eles fazem várias parcerias também com o Senac, então, assim, para chegar bem perto do varejo mesmo. Então, vocês querem entender melhor sobre como começar a presença digital? Vai assistir, entendeu? Tem muitos seminários interessantes. O meu caminho foi esse. Eu me valho demais essas 3 entidades aí. E, assim, eu tenho um panorama muito, muito bom hoje em dia por causa dos conhecimentos que eu obtive através deles. Democraticamente, assim, eu acho que as ferramentas, como a própria Sheila falou, assim, eu uso também muito o WhatsApp. Eu acho que a gente, às vezes, pode usar... O meu mercado também, como mulherada adora calçadas, né? Então, às vezes, você pode fazer o quê? Lança a mão da sua rede pessoal, entendeu? Dá uma sondada, sempre com bom senso, a gente não pode ser chato e, né, ficar mandando conteúdo para os nossos contatos particulares, sem entender que existe uma demanda, uma vontade deles. Mas, nossa, eu já vendi demais assim, por amigas, sabe? Então, assim, a tecnologia veio para contribuir mesmo, para a gente conseguir fazer mais com menos, né? A crise, às vezes, mostra canais que a gente não estava enxergando. Então, a gente tem que também saber entender o momento ruim que traz coisas positivas. Então, assim, gente, quem está vivendo agora na crise está conseguindo, óbvio que depois vai bombar, né? Então, isso que eu queria, essa é a contribuição. O momento. Nessa pergunta, eu gostaria da contribuição ou do Kleber ou do Miel, que nessa questão da integração, quer dizer, a gente está observando e várias perguntas surgiram aqui sobre esses canais, né? E tem toda uma infraestrutura, toda uma tecnologia por trás. Como é que você aproveita, como é que você traz esses recursos, sejam dados, para esse mundo e faz essas coisas se integrarem para ajudar o negócio? Eu acho que esse ponto colocado, essas integrações, elas são essenciais. Quando vai se adquirir qualquer solução, qualquer plataforma, seja ela mais de infraestrutura ou mais acima, né, do ponto de vista de gestão, muitas vezes se compra pelo produto exclusivamente, pelas funcionalidades que ele vai te entregar, só que se esquece de todo o ecossistema que está em volta. Então, eu acho que na hora de uma compra, de uma análise, de uma solução, a gente já teve clientes que escolhiam outra plataforma nossa de virtualização em relação à nossa. Aí ele tinha vários fornecedores de segurança, de sistema gerencial, de banco de dados. Aí chega o cara e diz, não, então esse aqui você coloca num outro ambiente, porque essa plataforma que você comprou ela não está homologada para suportar isso aí. Chega o outro, não, também, compra outra plataforma, não, esse aqui não dá nem para usar. E a opção lá pelo nosso concorrente foi porque era mais barato. Aí o barato saiu caro, né? Porque você não consegue integrar com nada. Então, é muito importante, na hora de se optar por qualquer solução tecnológica, e isso é para qualquer coisa, tá? Qualquer tecnologia, até para o teu smartphone. Pensa nas integrações. O que você usa no seu ecossistema, o que o seu fornecedor usa. Às vezes é o fornecedor, né? Você tem uma cadeia um supply chain, né? Que tem toda essa cadeia. Às vezes é o que nem você falou do Correios. Será que eu não tenho uma aplicação, um sistema gerencial que não seria melhor para trabalhar integrado com o sistema da transportadora, por exemplo? Com o cliente que compra via tablet, não compra via computador? Então, eu acho que essa cadeia tem que ser analisada de integração para facilitar a experiência da compra, da experiência de todo mundo que está trabalhando. Quanto mais automatizado for, achei muito legal essa questão do Facebook e Instagram, quer dizer, você não está colocando pessoas fazendo as coisas na mão ali, postando, você criou uma plataforma que automaticamente vai inserindo informações e vai trocando. Por quê? Porque a sua solução permitiu essa integração. Agora, imagine se tivesse que fazer isso manualmente. Né? Quantas pessoas, processo, erros, tempo de resposta traria de problemas para o seu trabalho. Então, o ponto-chave, Graça, acho que tem colocado do ponto de vista tecnológico, independente de usar a nossa plataforma ou qualquer outra, pense nas integrações. São as integrações que são chave para a pequena empresa para lhe dar eficiência e velocidade no atendimento às demandas.
Com relação à estratégia, a gente vem falando de divulgação. De nada adianta a gente divulgar no Facebook, no Instagram e criar uma estratégia de volume se a gente não consegue atender a demanda. Então, tem muita empresa de e-commerce que usa uma estratégia de nuvem para o Dia das Mães, porque o acesso vai aumentar e o site precisa suportar todo aquele overhead de Brasil inteiro acessando o e-commerce, de repente cai a página e você perde venda. Então, a questão de integração é importante, mas a divulgação tem que estar conectada com a plataforma que você tem, que precisa suprir a demanda, aí você precisa atender o cliente. Porque a partir do momento que você divulga e você perde 50%, 60% do público porque ele não teve uma boa experiência, ele não volta mais para comprar o seu produto. Então, a parte de tecnologia é importante. Quando a gente fala de cloud computing, computação em nuvem, a gente fala de mobilidade, os dispositivos móveis, suportar a aplicação, desenvolvo um app para vender meus produtos, para o meu cliente ter visibilidade dos meus produtos. Tudo isso precisa visar desempenho, performance, e, naturalmente, isso está conectado com a parte de tecnologia. A integração é importante para todo o supply chain, até chegar no seu cliente final. Os fornecedores precisam também usar de tecnologia, né? Até mesmo porque o cliente dele são vocês. Então, tecnologia é a base para tudo. Eu acho que, complementando, independente das mídias, né, como que a gente veicula os nossos produtos, precisa sempre ter uma infraestrutura e uma estratégia de tecnologia. Eu gostaria, Alexandre, que você aqui no final aqui, você, de tudo que a gente discutiu, você deixasse aí uma mensagem interessante, até um gancho para os nossos próximos encontros, porque com certeza, como a Solange falou, é tão importante, né, essa democratização da informação, não só com os canais tradicionais, mas também com as oportunidades que nós temos de compartilhar esse conteúdo e nosso canal está justamente sendo inaugurado e aberto nesse sentido e tendo essa parceria aí com vocês. Então, queria que você falasse ou deixasse aí uma mensagem otimista, principalmente para aqueles que estão nos acompanhando pela internet e para todos que estão aqui participando. Bom, primeiro eu queria já aproveitar, já agradecer a todos, né, pela oportunidade, pelo convite. Nós do Sebrae temos, de fato, uma capilaridade muito grande e atendemos aí uma diversidade de clientes no estado todo, no Brasil todo. Então, a gente consegue, de fato, entender um pouco a realidade média, né, desse empresário. Nos preocupa muito esse dado que eu lhe passei da competência de gestão. Uhum. Então, ao mesmo tempo que nós estamos, de fato, falando de tecnologia, de, eventualmente, questões que estão ali num ponto avançado dessa história toda, esse mesmo empreendedor ele tem problemas de gestão, em vários sentidos. Uhum. Né? Seja de pessoas, né, de capacidade de liderança, de motivação, seja de controle de estoque, ele não tem seu estoque na mão, não sabe comprar, né, tem dificuldade para repor, enfim, não sabe fazer um fluxo de caixa, né, que é a coisa básica, e o Sebrae há 43 anos, toda semana, em algum escritório do Estado, está falando de fluxo de caixa, e o empresário continua sem utilizar a ferramenta. Isso nos preocupa de fato. Então, a mensagem é, não vá pensar em algo muito distante se a sua casa ainda não está organizada. Né? Vamos organizar a casa primeiro e vamos seguir passo após passo, degrau após degrau. Né? Às vezes a solução não está em entrar em um novo canal. A solução, eventualmente, às vezes, para um MEI, como a gente atende muitos, o Jairo me antecedeu, disse isso, não está num ERP, às vezes está no domínio básico de uma planilha de Excel, onde ele consiga controlar as suas ações. Então, a tecnologia não pode ser um mito para ele, algo muito distante, às vezes está muito próximo e que pode, de fato, dar bons resultados para ele na operação. Então, acho que fazer essa lição de casa. Agora, também há uma grande oportunidade, que é uma grande janela de oportunidade que nós temos para os pequenos, que ainda é a questão do espaço publicitário, né, que está aí nas mídias digitais e que um pouco de tudo que nós falamos está permeado por isso. Né?
né, ainda é barato você posicionar a sua marca através de uma mídia digital. Essa é uma janela que vai se fechar aos poucos, talvez lentamente, mas em algum momento talvez ela feche, né? Então, esse é uma janela, é uma oportunidade de você estar nas mídias digitais, né, e estar efetivamente trabalhando e investindo. E esse é um aspecto importante do empreendedor. Ele vê isso como despesa, ele não vê isso como investimento, como algo importante para potencializar a sua visibilidade. E, basicamente, hoje, a forma de você sair ou é melhorando a eficiência ou melhorando a sua visibilidade. Então, esses são os dois aspectos que o empreendedor deve, de fato. Onde a tecnologia puder, e certamente ela é útil em vários aspectos, ele deve ponderar em adotar essa tecnologia para auxiliá-lo. Tá ótimo, Alexandre. Bom, eu vou terminar nosso debate trazendo um comentário da Fernanda que eu achei muito interessante. Esse triplé de planejar, de pensar no marketing, na parte financeira, na tecnologia, não é fácil. É verdade. Por isso estamos todos aqui reunidos e discutindo isso. E somar ainda vendas, interação com o cliente, fica mais difícil ainda. Como o Kleber falou, o retorno tem que ser viável também. Mas eu agradeço pelos esclarecimentos, por essa discussão que serviu para eu pensar no digital como uma oportunidade de inovação no mercado. E, por que não, buscar eficiência no meu dia a dia. Obrigada a vocês pela participação, obrigado pela sua contribuição e obrigado também a vocês que estiveram conosco. Depois vocês vão ter todo esse vídeo, toda essa discussão nossa, vai estar disponível no canal da TV Decision e já convido vocês a continuarem conosco nessa discussão sobre os desafios da digitalização no mercado SMB. Muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade.